Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Luz da Manhã. Vai chegando, vai sentando, vai respirando. Já quero começar profetizando, afirmando para a sua vida e também para minha um final de semana extraordinário. Que Deus prepare coisas incrivelmente maravilhosas para a sua vida e também para a minha. Que Deus prepare surpresas maravilhosas, encontros maravilhosos, que seja um final de semana fantástico. Amém. Recebe daí que eu recebo daqui também. Sextou, né? Mais uma semana concluída. Agora a gente entra aí no final de semana, graças a Deus. Estamos aqui, estamos de pé, né? Motivo para a gente agradecer. Estamos respirando. Ai, que gostoso, que maravilha. Já olhou hoje, né, para tantos motivos que você tem para agradecer? Se você não fez isso ainda, faça. Você pode ir fazendo enquanto você está vendo aqui o vídeo, ou depois que desligar o vídeo, pega. Meu Deus, pense em coisas que você tem para agradecer. Agradeço por estar respirando, agradeço pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha casa. Vai agradecendo. O que você sentir de agradecer, vai agradecendo. Faz esse exercício nesse final de semana, tá bom? Com certeza vai trazer resultados muito maravilhosos para sua vida. E a mensagem que eu quero trazer hoje aqui para vocês é uma mensagem de se permitir sentir, se permitir viver, se permitir estar. Vou começar falando sobre algo que aconteceu comigo hoje. Eu levei meu filho para a escola, ele estuda à tarde, o Davi estuda à tarde, a Vitória estuda de manhã. Aí eu levei o Davi para a escola e ficamos só eu e a Vitória em casa, que hoje meu esposo foi trabalhar. E quando eu voltei da escola do Davi, a gente passou no mercado e eu comprei ali um pernil, né, para fazer ali na panela de pressão com molho, que fica, ó, muito bom, inclusive, pernil picadinho. E quando eu cheguei em casa com as coisas que eu fui começar a fazer o pernil, eu olhei para minha cozinha, ela estava bagunçada. Aí o quarto também estava bagunçado, a sala estava bagunçada, aquela bagunça de, sabe, que todo santo dia a gente arruma, mas aí depois são pessoas que moram dentro de casa, né? Então são pessoas que fazem coisas, que pegam coisas, que usam coisas, e também tem duas crianças. Então, assim, todo santo dia eu arrumo. E todo santo dia tá bagunçado. Tem uma, né, sai coisa do lugar, a gente usa um prato, usa um copo, suja. E é assim, é diário, né? Todo dia a gente faz isso. Só que eu comecei, quando eu olhei aquela bagunça, e, gente, não era nenhuma bagunça assim, meu Deus do céu. Era aquela bagunça normal de tomou café da manhã e não tirou a mesa, sabe? É, tem louça na pia, sabe? Essa coisa, isso aí, que a gente sabe como que é em casa. E aí eu olhei para aquilo tudo, antes de começar a fazer o pernil, eu olhei para casa, para a cozinha. Gente, começou a me dar uma inquietação, começou a me dar uma agonia, começou a me dar um coração acelerado, começou a me dar uma crise de ansiedade. Eu comecei a me sentir angustiada, comecei a parecer que tinha uma nuvem assim em cima de mim. Eu comecei a ficar agitada, incomodada, inquieta, uma coisa esquisita. Aí não demorou muito, me veio na mente. Eu estou assim por causa do jeito que a casa está. Só que veja bem, a gente sabe que um ambiente desorganizado afeta a nossa mente. Só que é sobre permanecer desorganizado, não sobre estar desorganizado. E você daqui a pouco vai arrumar, que é o caso da minha casa. Estava desorganizado, a mesa estava daquele jeito, a pia tinha louça, mas não ia permanecer assim. Eu ia dar um jeito como eu sempre dou. Né? Eu sempre vou lá, arrumo, organizo, limpo, e sempre é assim, está tudo bem. Só que sempre antes de eu organizar, eu percebi que eu estava sentindo essa inquietação com a desorganização da casa. Aí foi onde eu parei, eu pensei, eu falei, nossa, eu fiquei assim, me deu uma crise de ansiedade por causa da desorganização da casa, e eu lembrei, isso está acontecendo direto. Tá acontecendo com frequência de eu me sentir incomodada, inquieta e ansiosa sempre antes de arrumar a casa, antes de lavar a louça, antes de organizar o quarto. E daí eu percebi, eu falei assim,
isso é um padrão. Toda vez que minha casa está desorganizada, antes de eu organizar, de eu lavar a louça, de eu arrumar o que eu tenho para arrumar, eu me sinto assim. Peraí, por que que eu tô me sentindo assim? Por que que a minha casa não pode ficar um pouco bagunçada? Alguns momentos bagunçada, um período bagunçada. Por que que ela tem que estar sempre nos trinques? Sendo que eu sou uma mãe de 2 crianças maravilhosas, cuido da casa, cuido das crianças, né, cuido dos meus projetos. Então, assim, qual o problema a minha casa tá um pouquinho, em alguns momentos, ficar bagunçada? É como se eu não permitisse isso acontecer, como se isso para mim fosse algo, meu Deus, isso não pode acontecer. Calma. Eu pensando comigo, falando para mim mesma. Calma, pode sim, sua casa pode estar assim como ela está agora. Daqui a pouco você vai arrumar. Você só não pode deixar ela assim. Mas ela está assim agora, não tem problema nenhum, está tudo bem, relaxa. Gente, foi incrível essa conversa que eu tive comigo mesma, essa conscientização que eu tive comigo mesma, sabe? Essa racionalização. E às vezes a gente precisa disso para ficar bem, para ficar melhor, sabe? E outra coisa, estar não é permanecer. Você está com essa ansiedade. Isso não significa que você vai permanecer com ela para sempre, vai ficar sempre com ela. Não, você está, mas não é algo fixo, algo que não pode ser imutável. Não, você só está. Daqui a pouco ela passa e você fica bem. Então, assim, às vezes a gente precisa se permitir sentir algumas coisas, sentir aquela culpa, fez alguma coisa que não se sentiu feliz por ter feito, se permita sentir aquela culpa, mas não se permita ficar nela. É a mesma coisa. Se permita, às vezes a sua casa está bagunçada, porque daqui a pouco você vai arrumar, mas não se permita viver numa casa bagunçada. Não se permita que a sua casa fique bagunçada. Estar não é a mesma coisa de ser, de permanecer. Está bagunçada neste momento. Você está sentindo essa culpa nesse momento, mas não se permita permanecer. É a mesma coisa da casa. E aí agora a gente tá lá, a louça tá lavadinha, a mesa tá arrumadinha, e é isso. E outra coisa aqui também que eu quero deixar de mensagem para você é: se observe. Quando, em que momento, o que antecede a sua ansiedade, a sua agitação, inquietação, a sua angústia, essa sensação, esse aperto, essa coisa ruim, essa crise de ansiedade, crise de pânico, o que antecede ela? Começa a observar. Qual é o pensamento, qual é o seu comportamento, né, que antecede isso, qual é a situação, qual é o cenário que antecede essa crise. Começa a observar, você vai perceber que tem um padrão. E quando a gente observa o padrão, igual eu observei o padrão da casa, a gente começa a trabalhar nisso, a falar, peraí, trazer para a consciência, peraí, está tudo bem a minha casa ficar assim por alguns minutos, por um período de tempo. Não é o fim do mundo. E, gente, foi incrível como eu comecei a sentir um alívio, um alívio. Depois que eu fiz isso, eu repeti mesmo para mim, eu trouxe para minha consciência, está tudo bem. Eu comecei a sentir um alívio, aí tive uma ideia. Filha, falei com a minha filha, né? Minha filha tem 6 anos. Filha, arruma a mesa pra mamãe, guarda aqui as coisas ali no armário. Ela foi, guardou, limpou o jogo americano. E aí eu olhei pra a mesa tava arrumadinha. Eu falei, nossa, olha, aí pronto. E eu fui sentindo um alívio, fui ficando bem, fui ficando bem. E pronto, gente, passou aquela coisa que parecia, tem hora que parece até que vai consumir a gente, parece que vai matar a gente. E às vezes por isso aqui, ó, uma coisinha simples que a gente tá se apegando, não tá se permitindo, e aí gera uma ansiedade, se torna um pânico. Então são coisinhas, né? São coisinhas que a gente vai mudando, que a gente vai observando, que a gente vai trabalhando e vai se sentindo cada vez melhor. Então observa aí o que antecede suas crises de ansiedade, o que antecede suas crises de pânico, o que antecede esse mal-estar, essa agonia, esse coração acelerado. Observa.
Começa a notar, começa a observar mesmo e trabalhar nisso. Está tudo bem. A casa ficar um pouquinho bagunçada, que foi, no meu caso, é a casa, né? Que foi o que eu senti hoje, que eu tive esse insight hoje foi sobre a casa. Mas você, sobre o que é? Presta atenção. Começa a observar, que você vai perceber, você vai ter o insight e a clareza e vai conseguir trazer para a consciência e melhorar, ir melhorando a cada dia, se sentindo melhor a cada dia, tá bom? Então, assim, essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenha contribuído em algo na sua vida, tá bom? Deixa aqui nos comentários se contribuiu, se ajudou, se quer perguntar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, use esse espaço que é nosso, tá bom? Quero também deixar aqui avisado para vocês que eu estou com a agenda aberta para terapia, eu sou terapeuta emocional, e se você quer, né, entrar, mergulhar nesse processo de descoberta, nesse processo de transformação, né, descobertas valiosas que a gente tem, quando a gente começa a fazer terapia de uma forma intencional, né, ali com, né, um profissional sério, tudo certinho, a gente mergulha dentro da gente mesmo. E quando a gente mergulha dentro da gente mesmo, a gente encontra desafios, a gente encontra coisas que a gente fala assim, meu Deus, caraca, nunca tinha visto isso, nunca tinha olhado para isso e estava ali, estava atrapalhando, estava fazendo mal. Aí onde vem a descoberta, a gente traz para a consciência e onde vem as transformações. Então, se você quer realizar, né, comigo esse processo terapêutico na sua vida, entre em contato comigo, tá bom? Vou deixar aqui o meu WhatsApp, me chama e a gente conversa. E deixa o seu like se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você ama, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, tá bom? Ativa o sininho das notificações. Fique bem, tenha um final de semana lindíssimo. Um grande beijo no seu coração. Eu amo você, viu? Tchau. Até segunda-feira.